Nos vídeos anteriores, nós falamos um pouquinho sobre como a fenomenologia e o existencialismo vão pensar o existir, considerando a dimensão pré-reflexiva e a dimensão reflexiva. No caso do corpo, o corpo vivido, pré-reflexivo, e o corpo pensado, reflexivo, objeto do nosso pensamento, objeto do nosso conhecimento, objeto das nossas preocupações. Então, eu considerei importante a gente acrescentar na nossa aula, mais do que a questão do corpo pensado, em termos de objeto de conhecimento, também o corpo como objeto de preocupação, né? Porque é uma questão que chega muito na clínica. Então, além do corpo que somos, o corpo que temos, também a questão do corpo que vemos. E essa insegurança, esse desconforto, essa vergonha, esse constrangimento que muitas pessoas relatam ao pensarem no corpo que têm, ao pensarem no corpo visto, em como o corpo é visto, a imagem do corpo. Então, o nosso vídeo agora é para a gente pensar um pouquinho da relação com a imagem do corpo. Deixa eu voltar aqui para a gente chegar na imagem do corpo. Só um minutinho, me confundi na hora de abrir. Então, o nosso vídeo agora é sobre a imagem do corpo. Então, vamos imaginar, pensando em imagem, um espelho. Que a pessoa que vocês estão escutando chega e olhe para o espelho. Quando alguém olha para o espelho, o que essa pessoa vê? Já que estamos falando do corpo, quando o corpo é visto, o que é visto no corpo? Como é olhar para a imagem do corpo? Como a pessoa se sente olhando para a imagem do corpo? Então, como é... Vamos voltar, né? Deixa as questões que eu fiz até agora. Mas como é a experiência de olhar, de ver-se? Como é a experiência de alguém que se olha no espelho? Então, junto com o corpo que temos e o corpo que somos, agora estamos pensando no corpo que vemos. Então, imagine alguém que se olha no espelho, como nós estávamos fazendo no slide anterior, alguém se olhando no espelho. O que a pessoa que olha no espelho olha? Pode ser fácil dizer o corpo, mas será? Será que é o corpo que está ali? Né? Porque, na verdade, o corpo não é só o que nós vemos dele, é também o que nós sentimos dele, é também o que acontece em nosso corpo. Nosso coração batendo é nosso corpo, e não está lá no espelho. Nossa respiração é nosso corpo, e não está lá no espelho. O nosso estômago roncando é nosso corpo, e não está lá no espelho. Nosso frio na barriga também é nosso corpo, e não dá para ver no espelho. Então, o que a gente olha quando olha no espelho? E se quando a gente olha para o espelho, a gente olha o corpo, o que do corpo a gente olha? E é muito comum que uma pessoa, quando olha no espelho, venha essa dimensão do olhar que nós falamos na aula sobre o ser com, que é eu olhar para a minha imagem, imaginando como é que outras pessoas me olham. Eu olhar para mim mesma, imaginando, ao ser olhada por mim mesma, como é ser olhada por outras pessoas que olham para mim. Vou repetir. Eu olhar para mim mesma e imaginar, ao ser olhada para mim mesma, ao ser olhada por mim mesma, como é para as outras pessoas que olham para mim. O que as outras pessoas veem quando me olham? Então, eu me olho pensando, o que será que as outras pessoas veem quando me olham? Né? Então, o espelho ele vai permitindo essa questão. O que alguém vê quando me vê? O que alguém vê quando vê a minha imagem? E essa relação com o corpo que vemos, então, tem a ver com que a pessoa percebe a si mesma, percebe o corpo e com tudo isso atravessado de perceber a si mesma
imaginando-se como é percebida. E muito da relação com o corpo hoje, né, fica, como que eu posso dizer, imagina que tem tudo fluindo, mas aí tem aquele canal que é estreito e fica preso ali, fica concentrado, era essa palavra que eu queria. Muito da relação com o corpo que a gente escuta na clínica está concentrada em como o meu corpo é percebido por quem me vê. Então, a experiência do corpo concentrada na imagem do corpo, como o meu corpo é percebido por quem me vê. E essa é uma dinâmica, né, desde as vitrines, dos espelhos, da moda, da aparência, mas que tem ficado mais frequente também com as redes sociais, com a questão de muita foto, selfie, stories, de produzir mesmo uma imagem. O quanto a experiência de produção da imagem está muito presente na vida das pessoas, né? E aí, no corpo que temos e o corpo que somos, pensar a saúde é pensar no movimento e na liberdade, né? No corpo como o corpo vivido é o que nos leva a existir. O corpo vivido é o corpo vivido com todos os seus sentidos. É o corpo vivido, né, com os cheiros que nós sentimos, os sabores que nós sentimos, os toques que nós sentimos, os sons que nós ouvimos, as cores que nós olhamos. Tudo isso é nosso corpo, mas cada vez mais a gente não pensa essa dimensão da sensibilidade, da troca, das estimulações do mundo, do movimento como corpo. No que é que a gente pensa? Na imagem do corpo. Então, essa centralidade da imagem do corpo precisa ser considerada para a escuta clínica, né? Essa questão do ver-se vista e ver-se imaginando como gostaria de ser vista, tem tudo a ver com as nossas relações com as outras pessoas mesmo. Não há algo de errado aí, né? Lembram-se, é diferente. Se eu olho para a caneta, eu olho para algo, para um objeto. Se eu olho para uma pessoa, eu olho para alguém. Eu olho para alguém que também me olha. Então, eu imaginar como é que a pessoa me olhe, isso tem a ver com as minhas relações. E pode mobilizar em mim um desejo de agradar, de que ela goste do que ela vê em mim, de que ela me deseje, de que ela se sinta atraída, de que ela me considere interessante, de que ela me considere bonita, não só num sentido de paquera, num sentido de atração física, mas de que as pessoas possam olhar para mim e apreciar o que elas veem. Quando eu olho para mim mesma, me vejo vista e me imagino sendo vista por quem me vê, faz parte dessa experiência o desejo de que seja prazeroso olhar para mim. O desejo de que olhar para mim possa envolver me apreciar. Não é aí que está a nossa preocupação, né? De uma pessoa ver-se vista, imaginar-se sendo vista e desejar o desejo de quem vê. Desejar ser vista de uma forma positiva, de uma forma agradável, de uma forma prazerosa. Não é aí que está a questão. Onde que está a questão? Que a gente não vê imaginando como a gente gostaria, como seria prazeroso, mas como deveria. Passa a ver um modelo, passa a ver um padrão que estreita. Né? Meu corpo deveria ser assim, meu olho deveria ser assim, minha pele deveria ser assim, meu peso deveria ser assim, minha altura deveria... E aí acaba virando, né? Não eu olhar para mim mesma e pensar em como eu gostaria, mas eu olhar para mim mesma e buscar o que está errado em mim. Não é? O que em mim é uma falha, o que em mim é uma falta, o que em mim precisa ser corrigido. Acaba virando um olhar, uma relação com a própria imagem condenatório, culpabilizador. Então, não é como eu gostaria de ser vista, mas é como eu deveria ser vista. E ao invés de um desejo de agradar, parece que quem sou eu vai ser definido pela minha capacidade de agradar. Para que eu possa me sentir à vontade, para que eu possa me sentir bem nas minhas relações, para que eu possa me sentir livre nas experiências, parece que é uma prioridade. A imagem, ela captura outras possibilidades.
É necessário que eu agrade para eu sentir que eu posso ser eu mesma? É necessário que eu agrade para eu sentir que eu posso sentir meu corpo, viver meu corpo? É uma centralidade da imagem, é uma centralidade do agradar, né? E isso acaba sendo muito pesado. Não é o desejo de que a pessoa me deseje, que faz parte da dinâmica do olhar e do desejo. É um desejo de ser o objeto de desejo apenas, porque eu já nem me vejo como um sujeito. Porque se eu fico tão aprisionada na imagem, tão aprisionada na necessidade de agradar, tão aprisionada no modelo de como eu deveria ser, eu já não estou ali como alguém que deseja e é desejado, mas como alguém que, para se permitir sentir, para se permitir desejar, está presa antes na dinâmica do ter que agradar, na dinâmica do ter que ser desejado. Quem explora isso muito bem é a Simone de Beauvoir, e ela diz assim no livro O Segundo Sexo, né, focando na experiência das mulheres. Né, a gente foca na experiência das mulheres porque isso é muito forte. A própria ideia do segundo sexo é você ser colocada como um objeto do olhar do outro, um objeto do desejo do outro, um objeto das escolhas do outro. E no caso da imagem, isso vem de uma forma muito forte. Mas esse vídeo, para a gente pensar a imagem do corpo, é para mulheres e para homens, porque essa questão da imagem tem se tornado muito central. Mas, como historicamente para as mulheres isso se dá de uma forma bem intensa, né, a Simone, neste livro que chama O Segundo Sexo, com o subtítulo A Experiência Vivida, ela vai trazer. Ensinam para as meninas, desde a infância, que para agradar é preciso procurar agradar, fazer esse objeto. É diferente, gente, quando o meu jeito de ser agrada alguém, quando eu fazer as coisas que eu gosto, que me dão prazer, é agradável para quem me ama. Quando eu me sinto bem, me sinto feliz, é agradável por quem gosta de mim, do que ao invés de fazer as coisas que eu gostaria de fazer, ao invés de escolher as coisas que eu gostaria de escolher, ao invés de sentir as coisas que são prazerosas sentir, a minha prioridade passa a ser agradar, passa a ser criar uma imagem de mim mesma que agrade. Né? Então, enquanto é positivo que nas nossas relações nós tenhamos prazer em agradar, no sentido prazer em ver alguém que eu gosto gostando de mim, prazer em ver alguém que me faz bem, se sentindo bem ao meu lado, prazer em ver alguém que é especial para mim, considerando a minha companhia especial também, isso é da dimensão das trocas, das relações vividas. É diferente de eu me esforçar para criar uma imagem para atender a expectativa para agradar. Então, o problema não está especificamente em agradar, mas em reduzir as minhas experiências à necessidade de agradar e, assim, renunciar à autonomia, renunciar a essa experiência de um sujeito com liberdade e que faz escolhas. Tratam-na como uma boneca viva. Então, como é uma relação com o corpo em que a gente trata o corpo como um objeto que precisa agradar, né? Como se nós fôssemos bonecas vivas. E hoje, né, tem uma proliferação da venda de bonecas infláveis, que são objetos sexuais, tudo isso é bem sintomático mesmo, dessa relação de ser um objeto de prazer, né? Não uma troca que há ali, mas de ser reduzido à posição de objeto. Um livro que não é de uma existencialista, mas é de uma autora feminista que fez discussões muito interessantes sobre a beleza, chama O Mito da Beleza, de Naomi Wolf. Eu vou colocar para vocês, para quem quiser ler. É um livro maravilhoso para pensar a beleza. E como diz a Naomi Wolf aqui no subtítulo, como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres. E ela dá o exemplo, né, para pensar nessa questão que o existencialismo e a fenomenologia consideram tanto, e como é olhar para outra pessoa, imaginando como outra pessoa olha para mim, ver-me vista por alguém. Ela dá um exemplo de mulheres que se encontram, não se conhecem, se encontram,
em diferentes lugares, ou então, vamos imaginar, num banheiro público, né? Ela diz assim: o olhar com que mulheres que não se conhecem às vezes se avaliam mutuamente já diz tudo. Um rápido relance da cabeça aos pés, breve e desconfiado. Os sapatos, o tono muscular, a maquiagem são observados com precisão, mas os olhos se evitam. As mulheres são treinadas para serem rivais de todas as outras no que diz respeito à beleza. Elas mal se conhecem e já tem todo esse ritual de olhar, reparar, conferir, comparar, né? É um aprendizado sobre a forma de olhar. Um sorriso sem graça a respeito de calorias, uma reclamação sobre o próprio cabelo, podem fazer evaporar o triste exame de uma rival à luz fluorescente do banheiro feminino. Então, é como se diante da rivalidade tivesse uma cumplicidade, que é, ai, meu cabelo tá feio, ai, eu não acredito que eu comi aquele negócio. Então, assim, é como se a beleza e essa questão da comparação, olha só, se tornasse uma referência, se concentrasse muito das relações entre as pessoas ali. E esse aprendizado do corpo, ele tem a ver também com como se aprende sobre os desejos. Os desejos das mulheres são virados pelo avesso desde o nascimento, para que a beleza assuma lugar. Então, eu não aprendo a perceber o meu desejo, eu não aprendo a pensar a mim mesma e a viver a mim mesma como desejante, porque a beleza passa a ocupar um papel central, mantendo os olhos das mulheres voltados para os seus próprios corpos, olhando de relance para cima, só para verificar a imagem refletida nos olhos dos homens. Elas não se veem como desejantes. Nós, mulheres, não somos ensinadas, não somos incentivadas a nos vermos como desejantes. Mas olhar para o nosso corpo como um objeto, olhar para a nossa aparência como um objeto, para ver se seremos dignas ou não, se mereceríamos ou não, se conseguiríamos ou não ser desejada. E isso é uma centralidade da imagem, e o corpo visto, ele acaba impedindo, ele acaba bloqueando muitas das dimensões do corpo vivido. As perguntas: a quem eu desejo, por quê, e o que vou fazer a respeito disso, são transformadas em eu me desejaria? Por quê? Por que não? O que posso fazer a respeito disso? Então, a gente já se vê pensando no olhar de quem nos reprovaria. Né? É uma visão persecutória dessa relação com o corpo, ou melhor, com essa relação com a imagem do corpo. Né? O corpo visto ganha predominância. O que as meninas aprendem cedo não é o desejo pelo outro, mas o desejo de ser desejada. Para uma menina de 7 anos no nosso tempo, subir numa balança e exclamar com horror é um ritual de feminilidade. A gente não se espanta a ver uma criança bem pequenininha, né, preocupada com dieta, preocupada com aparência, com roupa, e pensando que quando crescer vai pedir de presente de aniversário uma cirurgia. A gente vê isso assim como parte do aprendizado sobre ser menina, sobre ser mulher. A versão do século XIX da coação médica parece estranha aos nossos olhos. Isso já aconteceu bastante em relação ao sexo, em relação à virgindade, em relação ao pudor. A vergonha que as pessoas tinham antes do sexo, parece que hoje vem uma vergonha esmagadora em relação ao corpo, em relação à aparência. A Naomi Wolf diz assim: como que conseguiram, lá no século XIX, fazer com que as mulheres acreditassem que a menstruação, a masturbação, a gravidez e a menopausa fossem doenças, né? Tudo que era relacionado à dimensão sexual e reprodutiva era assim. Mas a gente não para pensar como muito do nosso corpo tem sido visto como doença. Conforme se solicita às mulheres modernas que acreditem que parte dos nossos corpos normais e saudáveis estão doentes. Entramos numa nova fase de coação médica. Hoje a questão da beleza, do peso,
das mudanças corporais, da celulite, da estria, do tamanho do nariz, do tamanho da orelha, do cabelo, tudo isso vai se tornando como se fosse um aspecto de adoecimento nosso, num olhar persecutório para o nosso corpo, não o corpo vivido, mas o corpo imagem, né? Essa dimensão do corpo-imagem. A verdade é que todas nós e todos nós também faz parte da experiência humana gostar de ser desejado, gostar de ser bonito, né? Prazeroso essa experiência do desejo, essa experiência da beleza. Mas isso acaba preso nesses teores de obrigação. A verdadeira questão não tem a ver com o fato de nós mulheres usarmos maquiagem ou não, ganharmos pesos ou não, nos submetermos a cirurgias ou evitarmos essas cirurgias, transformarmos o corpo, o rosto, roupas em obras de arte ou ignorarmos totalmente os enfeites. O problema é quando não é colocado como uma opção. O problema com os cosméticos existe quando as mulheres se sentem invisíveis ou incorretas sem eles. Então, a questão não é eu escutar alguém pensando se para essa pessoa os cuidados com a beleza são importantes, os cuidados com a aparência, os cuidados com o peso. Mas a pessoa sente que sem esses cuidados é uma vergonha, é um constrangimento, é um desastre, é algo errado. Então, a gente está vendo como essa dimensão da imagem está capturando a experiência do corpo vivido. Então, a beleza ela pode ser, sim, uma experiência importante na vida de uma pessoa. O que a gente está questionando aqui é que ela tome essa posição que impeça outras experiências. Tome uma posição tão central que a pessoa já não percebe seus desejos, já não percebe seus prazeres, porque ela está muito centrada na imagem que ela acredita que ela deve ter. A vaidade, então, ela vai se tornando algo que, como a gente falou na aula do ser com, o olhar do outro vai ganhando uma prioridade que até mesmo a relação com o outro fica esvaziada. E então, para a gente poder pensar essa relação com a vergonha que está tão forte hoje em dia, como que os nossos corpos poderiam, né, pensando nos nossos corpos vividos, os corpos que somos, ser fonte de prazer. Essa é a ideia desse vídeo, que foi um pouco mais longo que de costume, mas é porque também é uma queixa muito trazida para a clínica do corpo vivido acabar sendo esquecido em detrimento do corpo-imagem.